opressão de um dia é terrível. E opressão de longas décadas. 2 décadas de opressão, 20 anos. Esse rei era mau. E isso tudo aconteceu com a permissão de Deus, que às vezes a pessoa não entende. Se Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, por que Ele permite isso? Porque o povo estava no erro, Ele permitiu, Ele deixou acontecer. Nossa vida, né? Momentos difíceis. E quando nós vamos ver, nós mesmo provocamos aquilo com determinado erro. Mas quando nós nos arrependemos e nós clamamos ao Senhor, que maravilha, aleluia, Ele perdoa. Ele dá nova chance. Sim, Ele dá nova chance. Talvez você esteja vivendo um problema seríssimo, provocado pela sua rebeldia, provocado pela sua imaturidade, pelo seu pecado. Não estou aqui julgando nem revelando nada para ninguém. O que eu revelo aqui, na verdade, o que eu leio é a palavra. Quem revela é o Espírito Santo. Eu creio nessa palavra. E essa história tem muito a ver comigo, porque eu sou dona de casa. Eu não sou juíza, mas eu sou dona de casa. Então, uma dessas mulheres, vou começar pela mais simples, chamada Jael. Essa era dona de casa. Vida simples, mas foi usada por Deus. E a outra, bem conhecida na Bíblia, chamava-se Débora, juíza, cujo seu escritório era embaixo de uma palmeira. Olha que maravilha, que mulher para frente, né, da sua época. O escritório dela era debaixo de uma palmeira, ao ar livre. E ela julgava sobre Israel. Isso, gente, aconteceu no século 12 a.C., há muitos anos atrás. Hoje em dia, quando algumas mulheres têm alguma certa liderança, ainda tem gente que critica. Imagina antes de Cristo. Então, o povo de Israel estava na servidão por mais de 20 anos. 20 anos de opressão. Servidão não, opressão. E era uma opressão violenta, ou seja, havia mortes, havia severidade com aquelas pessoas ali, crueldade, porque esse rei era muito severo. Débora e Baraque os livram. Livra quem? O povo de Israel. E Débora, vou botar a Bíblia em pezinho assim para poder ficar melhor. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. A juíza Débora, como eu falei antes. E habitava debaixo das palmeiras. De Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo, a juízo. As pessoas tinham problemas, vai lá resolver com a juíza Débora. Vai lá falar com a doutora. Ela era a juíza, ela que resolvia as causas. Era marido e mulher brigando, era pai e filho, seja lá qual for, briga de vizinho, briga de irmãos, briga de herança, tudo era a juíza Débora que resolvia. Isso, gente, antes de Cristo. Então a mulher, a Bíblia diz, né? Por mais que alguém às vezes queira usar a Bíblia e diz assim, mulher não pode fazer nada, porque a Bíblia diz que mulher pode ficar calada. É engraçado, eu estou vendo aqui que mulher pai pode fazer e faz. Eu sigo esse pensamento, então. Eu sigo essa revelação bíblica para minha vida, porque eu sou uma mulher de atitude. Como eu coloquei no título dessa live, dessa gravação, eu sou uma mulher de fibra. Você é uma mulher de fibra? Glória a Deus. Não é passe a ser. Passe a ser. Não seja aquela mulher que fica, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu casei nova, tô cheio de filho, não sei o que lá. Não. E enviou e chamou Baraque. Débora chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão,
e os darei na tua mão. Que maravilha, Deus falando. Lembra que eles tinham multidões, eles tinham carros, 900 carros de ferro. Gente, carro de ferro naquela época era muita coisa. Era a mesma coisa de hoje em dia, alguém lutar, uma pessoa com um fuzil e outra com uma faca. A comparação é quase que essa. Entendeu? E Débora mandou chamar Baraque e falou: olha, não foi o Senhor que te falou? Vai lá que eu vou te dar vitória. Siga em frente. Tem pessoas que têm tudo para dar certo, elas não acreditam. Não acreditam nelas mesmas, não acreditam nelas mesmas. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Baraque duvidou. Baraque sentiu um pouco de medo, ele sentiu um pouco de receio. E ele falou: olha, sozinho eu não vou. Eu só vou se você for comigo. Tem gente que é assim: ah, eu vou fazer um negócio amanhã, eu vou sair, mas sozinho não vou não. Eu não sou assim, gente. Pelo contrário, eu prefiro estar sozinha, antes só do que mal acompanhada. Não é verdade? Tem gente, eu vou agora falar para as mulheres, né? Tem homem que é assim também. Isso aqui era um homem que era assim, Baraque era um homem. Não, só vou se você for comigo. Medroso. Por isso que o título é Mulheres de Fibra. Esse homem era medroso. Tinha tudo para dar certo. Deus tinha dado a promessa ali, ó. Você vai, que eu vou colocar todos eles. Você consegue lá. Claro que você vai ter que levar uma equipe. Forma a sua equipe, 10.000 homens. Prepara tudo, que eu vou colocar os seus inimigos com carros de sua maldade e te darei na tua mão. Meu Deus, que maravilha! O próprio Deus dizendo através de Débora que aqueles homens iam ter a cidade, os inimigos, a afronta de 20 anos na mão, na palma da mão. Que maravilha! Através dessa mulher, dessa juíza Débora. E o que aconteceu? Aquele homem sentiu medo. Mulher de fibra, não temas. Siga em frente. Aqui são 2 exemplos de mulheres. Uma dona de casa, Jael, a outra Débora, né? Para dizer assim, todas as classes de mulheres sigam em frente. Porque Deus está no negócio. Nada de abaixar a cabeça e ficar chorando pelos cantos. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu sou fraca. Sou fraca é a galinha da Angola que fica, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Você não é galinha da Angola, não. Seja valente, seja valorosa, porque às vezes Deus vai dar vitória através de você. Foi assim que aconteceu nesse tempo. E a Bíblia diz que Baraque falou assim, ó, Juízes capítulo 4, versículo 8. Missionária, está inventando política agora. Não estou inventando não, está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia fala de política, a política é de Deus. Aí, ó. Juízes capítulo 4, versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Esse homem se acovardou. Mas a mulher de coragem, a mulher de fibra falou, então eu vou. Só que tem o seguinte, Deus vai dar vitória através da mulher. De uma mulher. A vitória era para ser dada através desse homem. Esse homem, ele teve medo, Baraque teve medo. E Deus falou, vou dar vitória através então de uma mulher. E ele falou, então vamos. E foram. A palavra do Senhor diz que Baraque convocou Zebulon e Naftali e subiu com os 10.000 homens após si. Olha que guerreiros, 10.000 homens. E Éber, o queneu, tinha se apartado de um dos queneus, filho de Obabe, sogro de Moisés. Olha só, essa parte aqui é tremenda, já fala da providência. Muitas vezes, nós, mulheres, até os homens também falam assim, eu vou fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo. Mas se Deus falou que vai em frente, vá acreditando, não faça nada duvidando. A Bíblia diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Às vezes a pessoa fala, mas eu não estou prejudicando a ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, mas está fazendo sem fé. Em relação à política, eu já vim candidata algumas vezes e eu conheço mulheres que se candidataram e falaram assim, não sei se eu vou ganhar não, sei nem se eu vou votar em mim, sabe? É assim, não acreditam. Imagina, Débora era uma mulher de coragem, tanto é que
século 12 antes de Cristo. Ela foi citada e a história dela está de exemplo para nós hoje, para qualquer mulher, para qualquer homem. E como para alguém dizer assim, mas essa aí, eu não sou advogada, eu não sou juíza como Débora, eu sou uma dona de casa, será que Deus pode me usar? Pode, porque no final da história, aqui ó, ele usou uma outra senhora, simples, chamada Jael. Só que olha a providência de Deus. Das pessoas se desviou do grupo e resolveu estender uma tenda em outro lugar, junto a Quedes, e anunciar a Sísera. Sísera era o capitão, né, que estava ali perseguindo Baraque, que tinha subido, Baraque tinha subido, e Sísera convocou, Sísera é o inimigo, tá? Convocou a todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu o monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros. Que maravilha! E o que aconteceu? Sísera desceu do carro e fugiu a pé. O comandante do exército, Sísera, que estava ali todo dizendo: eu vou derrotar esse povo de Israel hoje, que eles vão morrer, né? Porque ele tinha 900 carros, ele tinha uma multidão, um exército numeroso. Ele saiu da batalha correndo e fugiu a pé. Porém, fugiu para uma tenda. Olha onde ele foi cair. Deus é Deus de providência. Caiu aonde? Lembra aquela família que se desviou e fez uma tenda? Lembra que eu falei lá em cima da providência de Deus? Olha aí, Deus da providência. Fugiu para a tenda de uma mulher, porquanto havia paz entre Jabim e o rei de Azor. Ele entrou na casa de Éber, o queneu. Quando Deus quer fazer, não adianta a pessoa se esconder. O negócio é seguir em frente, confiando que Deus vai honrar, que Deus vai dar vitória, e Deus vai dar. E o inimigo aqui tentou se esconder na casa de uma pessoa, na tenda. Na verdade, as casas eram tendas, né? Entrou lá. E Jael, aquela mulher simples, a dona de casa. Lembra que eu falei? 2 mulheres de fibra, uma dona de casa e uma juíza. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim. Não temas, ou seja, entra, pode entrar. Não temas, entra, fica à vontade. E ele retirou-se para a sua tenda, e ela cobria com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te beber um pouco d'água, porém tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Olha a sabedoria dessa mulher. O homem queria água. Não, tem um copinho de leite aqui, aceito. Deita, ele se deitou, crente que ali estava feito, né? Cansado da batalha, com um copinho de leite. O que ele fez? Dormiu. O inimigo dormiu. Imagina o final dessa história. E falou para ela: se alguém chamar, você diz que não tem ninguém. Se alguém perguntar, não tem ninguém. E ele confiou nela e dormiu, pegou no sono. O que aconteceu? Que quando ele pegou no sono, ela veio com uma estaca e fincou na cabeça dele. Morte certa. Morte certa. E assim se cumpriu o que Débora falou a Baraque. Através da mão de mulher, Deus vai dar vitória a Israel. Se cumpriu ali. Baraque foi vitorioso, mas teve ali o auxílio dessa juíza e também dessa simples mulher chamada Jael. E o que aconteceu? Ela cravou a estaca na fonte e pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono, já cansado, assim, morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem a que buscas. Veio ela
Sísera jazia morto e a estaca na fonte, né? Bem na fonte. E assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou na mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer sobre Jabim e Canaã, até que exterminaram Jabim, o rei de Canaã. Capítulo 5 diz o cântico de Débora. Eu não vou entrar nesse capítulo, mas Débora cantou de alegria. A melhor coisa que tem é quando nós estamos em busca da nossa vitória e ela chega. Quem não canta, né? Não precisa ser evangélico não, a pessoa dança, canta de alegria. O hino da vitória. E eu quero te profetizar em nome do Senhor Jesus que você vai cantar o hino da vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu vou cantar. Diga para si mesmo, eu vou cantar o hino da vitória. Você está fazendo a coisa certa? Está sendo direcionado por Deus? Está fazendo o que tem que ser feito? Então creia que Deus vai honrar. Deus é fiel. A palavra dele não volta vazia. Hoje, essa live foi falando da palavra do Senhor, mulheres de fibra. 2 mulheres valorosas que através delas, juntamente com Baraque, tiraram a opressão de Israel, que já havia 20 anos na opressão. O povo estava violentamente sendo oprimido. Olha eu pensando de novo. Olha eu pensando muito. Olha que Deus está revelando. É pena que eu não vou prolongar essa live. A bateria está acabando e também prolongar muito não dá. Mas é tremenda a palavra de Deus. Deus revela. Eu tenho certeza que você está sendo revelado por Deus. Você está se enchendo de ânimo. Às vezes vem um cansaço. A gente olha para a dificuldade, mas olha através da tua mão. Através da tua mão. Através da tua mão. Deus vai livrar o povo da opressão. Que povo é esse? Eu não sei. Você sabe do que Deus está falando. É assim que funciona a revelação de Deus. Eu não preciso te dizer, mas se eu leio a Bíblia Sagrada, Deus revela. Quem crê? Você crê? Amém. Então toma posse em nome de Jesus. Assim aconteceu. O povo estava sendo oprimido e oprimido violentamente durante 20 anos. Até que Deus usou 3 pessoas, na verdade, Débora, Baraque e Jael, que venceram o inimigo. Além desses 3 principais personagens da Bíblia, teve uma multidão que veio lá, 10.000 homens lutando, e quando eles estavam perdendo as forças, Deus encheu de forças, eles continuaram lutando e tiveram êxito. Tenha bom êxito nos seus planos, tenha bom êxito na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Acredita. Não desista, não olhe para trás. Se Deus falou, vai. Como é que eu vou saber que Deus falou, missionária? Como é que eu vou saber que Deus falou comigo? Quando você sente aquela vontade de realizar algo, creia que Deus é contigo. Obrigada a você que ficou comigo através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Obrigada a você que está assistindo ao vivo. Obrigada a você que está assistindo a reprise. Eu sou a missionária Letícia Pires, do Megafone. A minha parte eu estou fazendo. A de Deus ele já fez. O mais depende de vocês. Até a próxima live e a paz do Senhor Jesus.